Imagine viver em uma planície que parecia feita para celebrar a abundância. O sol dourava muros de pedra, oliveiras estendiam sombras curtas sobre pátios onde mesas se enchiam de pães, peixes salgados, figos e vinho claro. Havia cantos de risos que pareciam poder preencher qualquer vazio, e carruagens enfeitadas vinham e iam como se a cidade fosse um coração que nunca cessasse de bater. Se você ficou até aqui, fique comigo até o fim. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like. Há uma verdade difícil nesta história que pode tocar a sua vida. Fique até o fim para ouvir o apelo que ela traz. Sucedeu, pois, que nas planícies junto ao Mar Morto havia 5 cidades grandes, Sodoma entre elas, que brilhavam de riqueza. À primeira vista, tudo pareceria ordenado, mercados cheios, alfaias de metal reluzentes, sacerdotes em vestes finas, palácios com pátios perfumados. Via-se a prosperidade na altura das portas e nas tábuas gastas dos moinhos. Mas por detrás das tendas de lã e das colunas polidas havia outras vozes. O ranger dos escravos, o murmúrio dos pais que não tinham pão, os risos açucarados de quem fazia da festa um hábito. Ló, homem dentre os peregrinos que habitavam naquela terra, tinha um abrigo de pedras junto à praça. Era homem de família e de convicção antiga. A hospitalidade era para ele lei sagrada. Em sua casa havia sempre fogo no braseiro e roupa estendida para limpar o suor dos viajantes. Não era homem isento de fraquezas. A cidade havia entrado em sua pele como uma dor e um consolo. Entre o apego ao lugar que lhe dava sustento e o temor de Deus, Ló caminhava em inquietação, gostando do bem que a cidade oferecia e ao mesmo tempo repugnando o que via na sombra das portas. Antes, no acampamento de Abrão, havia chegado a notícia. Viajantes haviam passado e anunciado destino a Sodoma. Abrão, homem de íntima comunhão com o Senhor, recebeu 3 estranhos à sua tenda. Não sabia ainda que deles vinha a vontade que pesaria sobre as cidades. Em sua conversa com o visitante, Abrão ouviu a promessa e, com o coração inflamado de compaixão, intercedeu. Perguntou com temor ousado se Deus poupasse a cidade por amor de 50 justos. Ao ouvir que sim, foi descendo o número. Por 40, por 30, por 20, por 10, até que o Senhor prometeu não destruir se lá houvesse 10 homens justos. Era uma súplica que expunha a natureza de Deus, justo no juízo, misericordioso na compaixão. Os anjos, pois eram anjos, mensageiros que tomavam a forma de homens, partiram, e um deles foi até Sodoma ao entardecer. Ao chegarem, a cidade pareceu fechar-se de imediato. Portas que antes se abriam para o comércio se tornaram barreiras. O brilho das lâmpadas nas janelas não correspondia à luz do coração de muitos. Quando os visitantes chegaram à porta de Ló, este levantou-se e inclinou-se. Sua voz era prática e urgente. Entrassem, lavassem os pés, repousassem, tomassem pão. A mesa encheu-se e os servos limpavam as taças com pressa. A vizinhança aproximou-se e rumores se espalharam como vento quente. Logo, a praça ante a casa de Ló encheu-se de homens da cidade, não apenas curiosos, mas um coro de exigência que soava feito sentença. Eram vozes coroadas de orgulho, pediram que Ló entregasse os visitantes, não para justiça ou hospitalidade, mas para satisfazer um desejo gravemente torcido. A cena foi um espelho da corrupção que ali crescia, a honra transformada em instrumento para a violência, a força usada para degradar o fraco. Ló ergueu a voz e suplicou: "Não façais tal mal", disse. "Tenho 2 filhas, vós podeis tomá-las e fazei com elas o que bem vos aprover." Há momentos em que a urgência do dever e o horror do que se vê se chocam de forma insuportável. O gesto de Ló é de quem acredita que a hospitalidade é lei maior que a própria vida, e ao mesmo tempo é o gesto de um homem esmagado pela necessidade de proteger ao estranho. Não me detenho em palavras cruas, basta dizer que a oferta foi recebida com escárnio. O que o leitor deve guardar é a sombra do que se tornou a cidade, um lugar que não sabia mais distinguir honra de devassidão.
Então os homens bateram as portas, a tensão explodiu. Os visitantes, com semblante calmo e firme, tocaram o tumulto com a autoridade que lhes fora confiada. Por desígnio divino, aqueles que vinham para ferir perderam a vista, tropeçando, gaguejando, engolidos por sua própria violência. As mãos que haviam chamado pela força então cambaleavam em trevas. Ló, ainda assim, recebeu o aviso claro: levanta-te, tira a tua família deste lugar, não olhes para trás. No rápido desenrolar das ações, houve confusão e pranto. Ló hesitou. As paredes que por anos lhe tinham dado lar pareciam agarrá-lo com raízes invisíveis. Meu senhor, disse ele, até a minha alma está presa a este lugar. Havia ali a luta humana entre apego e obediência, entre o costume que conforta e o mandamento que liberta. Mas os mensageiros estavam firmes. Saiam daqui, disseram, pois o Senhor fará cair da cidade fogo e enxofre do céu. E ordenaram que corresse, sem olhar para trás, sem demora. Ao pôr do sol, eles tomaram o caminho da saída. Por trás, no horizonte, a cidade ainda queimava em festa e insensatez. A esposa de Ló, no entanto, era cativa de lembranças, as mesas, a riqueza, o rosto dos que ela julgava superiores. Quando uma brasa de curiosidade misturada ao lamento a atravessou, ela virou a cabeça para ver. E no gesto imediato houve ruína. Tornou-se um pilar de sal, imagem petrificada do apego que não se abandona, do coração que prefere o conforto corrupto à obediência que salva. Era também símbolo, o sal que funde-se com a memória perversa da cidade, até que dela não reste mais vida senão pó. Logo depois, o céu rasgou-se com um juízo que não podia ser descrito como simples destruição. Choveu fogo e enxofre, e o ar se encheu de um cheiro de carvão e de algo mais antigo, como a voz do que é justo a exigir termo. As casas, as praças, os altares onde se ofereciam práticas cruéis, tudo foi reduzido à ruína. Não houve clamor de heroísmo possível, apenas o silêncio pesado de quem ficou sem voz. Do alto das colinas, pôde-se ver um lençol de fumaça que subia, e o vale ficou vazio como a palma de uma mão vazia. Quando, algum tempo depois, Ló olhou para aquilo que restara, seu coração era terra arada por perda. A cidade que lhe dera pão e partir dela apagasse num instante, devolvendo o que não era vida. Era difícil não perguntar por quê. Não foi apenas a prática de atos vis, embora estes fossem abomináveis, nem tão somente a arrogância de que os profetas falaram. Como disse o profeta em outra época reservada às palavras duras, a raiz passava pela indiferença. Não socorreram o pobre, fecharam as mãos ao necessitado, enviaram a soberba no lugar da compaixão. E onde o coração se fecha ao outro, as portas também se fecham, às vezes instantaneamente. Há um padrão que atravessa essas eras e que podemos chamar, à maneira de reflexão, de uma lei moral: o orgulho que fecha portas. Pense nisso como regra que Nabucodonosor poderia ter ensinado com suas exigências de honra e glória, embora estejamos sobre as planícies de outra época. O segredo é simples e terrível. Quando o orgulho se levanta, seja no rico que despreza o mendigo, seja na cidade que normaliza a violência, a comunidade perde a inclinação de ouvir e servir. As portas que antes se abriam para o estrangeiro e para o fraco se fecham. E quando as portas se fecham, a vulnerabilidade se acumula. E quando a vulnerabilidade aumenta, o juízo aparece como consequência. No vale, depois do fogo, o silêncio contou sua própria história. Pobres rostos que antes pediam no limiar das portas não estavam mais ali para testemunhar. Havia apenas o eco do que fora familiar, tigelas partidas, tecidos chamuscados, uma lâmpada que ainda fumegava. Ló caminhou entre os restos, um homem reduzido que ainda guardava no peito as marcas da misericórdia que praticava. Em sua alma havia agora dois nomes que nenhuma terra poderia devolver. Um para quem ele amara e perdera,
e outro para quem permanecera obstinadamente preso ao passado. Em meio ao lamento, permito-me dirigir uma palavra direta a você que escuta. Quando te alimentas do orgulho, quando transformas o outro em utilidade ou escória, quando a tua cidade fecha os olhos aos pobres, estás plantando sementes cujo fruto pode ser a ruína. A lição de Sodoma não é mera história antiga, é lente sobre o agora. Não é só sobre o pecado alheio, é sobre a disposição do teu coração. Se há portas em tua família, em tua igreja, em tua comunidade que se fecharam, pergunta por quê. Não espere que o fogo venha como advertência final para que te despertes. Mas não fiques apenas na denúncia. Há chamado à restauração. A intercessão de Abraão nos lembra que ainda existe lugar para súplica e para misericórdia. E a fuga de Ló nos fala do preço da obediência e da perda que acompanha a escolha de Deus. Ser justo em meio à corrupção é sofrer. Ser fiel pode significar partir do lugar que amamos, porque nele encontramo-nos longe da vontade do Senhor. A cidade, reduzida a uma memória, deixou uma lição que atravessa os séculos. O orgulho fecha portas, a compaixão as abre. Se desejas que a tua vida não seja testemunha de um fim abrupto, começa a abrir portas hoje. Acolhe o estrangeiro, estende a mão ao pobre, alivia o oprimido. Não é gesto espetacular, mas é gestos que se somam e mantêm a cidade viva. Ló, caminhando ao longe, encontrou abrigo entre ruínas que ninguém mais queria. Seu olhar prendeu-se no horizonte, onde a fumaça ainda fumegava. Em sua alma havia um nó de gratidão, culpa e temor. Perguntou-se como reconstruir quando tanto fora perdido. E enquanto andava, ouviu-se ao longe o murmúrio de outras vidas que, talvez, pudessem aprender. O juízo havia sido severo, a misericórdia reservada. Mas a história não terminara definitivamente ali. Havia ainda perguntas a responder, corações a confrontar e caminhos de arrependimento que exigiriam passos concretos. Ainda há o que dizer sobre os que restaram e sobre como a lembrança de Sodoma ecoaria por gerações. Ainda resta examinar o preço da conveniência que leva ao silêncio e o modo como comunidades resistem ao orgulho. E há também a questão dolorosa das perdas pessoais que não se restituem, lembrança que pesa sobre o justo que sobreviveu. Por ora, porém, deixe o leitor com o peso dessa visão, olhos abertos, mãos estendidas e a pergunta simples e urgente: que portas tens fechado por orgulho? E aconteceu que Ló achou refúgio em Zoar, cidade pequena e humilde, onde alguns lhe deram pouso e outros lhe deram alimento. Ali ficou um tempo, atordoado e mudo pela lembrança do que vira. As mulheres lhe traziam água, os homens apartavam o olhar, como quem teme tocar uma ferida que não sabe sarar. As crianças, sem entender a razão do pranto, brincavam ao longe, e o riso delas parecia uma coisa prestes a nascer entre as ruínas. E Ló caminhava pela madrugada, levando consigo o pouco que restara, um manto que não queimara, um pequeno vaso, a memória dos que amara. Em seus passos havia gratidão pela vida que persistira, em seu rosto havia o peso do que se perdera. Falava pouco. Quando alguém mencionava o nome da cidade que ardera, Ló fechava os lábios e olhava para o chão, porque algumas palavras rasgavam mais do que o vento que soprava entre as pedras. Os que o ouviram perguntavam com temor e curiosidade: como é que aconteceu? E Ló contava o que podia contar, sem acrescentar. Dizia do fogo e da fumaça, do alarido que se fez quando os habitantes não quiseram voltar o coração para o irmão. Contava também da misericórdia que o salvou e do anjo que o tocara com palavra e com pressa. Havia, em sua fala, admiração e juízo, e os ouvintes, ao ouvi-lo, guardavam no peito um ardor novo. Muitos sentiram o peso da responsabilidade de não repetir aquilo que fora visto. E assim foi que a história de Sodoma correu pelas estradas e pelas tendas.
Mercadores que passavam nos confins das terras contavam-na aos que iam a maiores cidades. Mães a sussurravam aos filhos ao deitar. Anciãos a usavam como advertência em suas assembleias à porta da cidade. Não se tratava de mero espanto, era advertência viva, que o orgulho fecha portas e que a indiferença mata comunidades. Com o correr dos anos, alguns lugares mudaram por medo, outros, porém, mudaram por compaixão. Surgiram homens e mulheres que, ao escutar o relato, abriram suas portas aos estrangeiros e fizeram pão para os famintos. Pequenos gestos multiplicaram-se. Estender a mão ao aflito, acolher o exilado, reclamar contra a violência. Esses gestos, humildes e repetidos, foram como pequenas fontes que regavam a terra seca. Assim, se entendeu que a restauração começa onde uma porta volta a ficar aberta. Mas havia também o perigo da conveniência, que é sutil e caminha vestido de rotina. Muitos preferiam não se envolver, dizendo que não é meu problema. E essa fala, simples, tornava-se muro. Onde o pedido de socorro parecia difícil, muitos desviavam o olhar. E naquele desvio nascia o juízo, que não vem de repente, mas que cresce como erva daninha, que toma a casa por dentro. O custo dessa opção foi contado em ciclos, famílias partidas, pactos de silêncio, tradições de indiferença transmitidas como herança. E quando o juízo veio, poucos puderam eximir-se do espanto. Havia, porém, entre os que restaram, uma disciplina de luto e trabalho. Ló, embora carregado de dor, não tornou-se um homem apenas de pranto. Ao contrário, em Zoar, aprendeu a ouvir. Ouviu as histórias de outros que tinham perdido. Ouviu o clamor das viúvas. Ouviu os meninos que perguntavam por seus pais. E em sua escuta havia algo que o tornava presente ao sofrimento alheio. A misericórdia que outrora fizera com que aceitasse o estrangeiro. Era essa misericórdia que agora o movia a servir. E aconteceu que Ló se deu a repartir o pouco que tinha. Não o fez como quem procura agradecimento, mas como quem obedece a uma voz interna que lhe diz: abre a tua mão. Dividia o pão, emprestava manto, acolhia nos limites do seu abrigo aqueles que vinham do campo chamando por trabalho. Não eram gestos grandiosos, eram gestos que, repetidos, foram recuperando rostos e nomes que o fogo quase tomara para sempre. Os profetas, em épocas posteriores, lembraram aquilo como sinal e ensinamento. Falavam aos povos: lembra-te do que aconteceu em Sodoma. Não feches tuas portas por medo ou orgulho. Alguns ouviram, e as palavras moveram corações. Outros, porém, endureceram-se, e o profeta seguiu adiante, deixando a palavra cair como semente, que dará fruto em tempo próprio, se a terra for fértil. E por entre essas lembranças houve lições pessoais. O que se perde nem sempre volta. Há perdas que pesam como pedras no ventre. Ló sentiu para sempre a falta dos que ficaram para trás. A esperança de recuperar tudo sumira com a fumaça. Mas havia também algo que não o abandonou. A certeza de que, por mais que se perca, há a obrigação de cuidar dos que ainda vivem. Ser justo, ensinavam-lhe as manhãs, é praticar misericórdia sem esperar recompensa. A história de Sodoma tornou-se assim espelho e advertência. Espelho para aqueles que olham para suas próprias ações e perguntam: que portas tenho fechado? Advertência para os que amam a conveniência e que preferem a tranquilidade da própria casa ao risco de amar o próximo. E o legado deixou clara uma verdade que atravessa as gerações. Comunidades sobreviverão quando escolherem abrir as mãos e perecerão quando escolherem o orgulho. Não se conclui aqui que a restauração seja sempre fácil. Há feridas que demandam gerações para sarar, e há cidades que parecem esquecer a lição repetindo antigos erros. Mas há também testemunhas que persistem, passando adiante o hábito de acolher. Em muitas tendas e portas humildes nasceu um novo costume. Ao ver o aflito, abrem-se os braços, não por espetáculo, mas por hábito santo.
E esse hábito salva. E Ló, nos anos que se seguiram, tornou-se homem de pouca presença nas praças, mas onde passava, as pessoas lembravam-se de ouvir seus conselhos, não por vaidade, mas por experiência. Ele falava do custo da obediência e do preço do amor. Contava com voz baixa que a fé às vezes exige partir do lugar que se ama, que ser fiel pode significar renúncia. E os que o ouviam sorriam com tristeza e respeito. Por fim, naquela paisagem marcada, havia ainda perguntas que pediam resposta. Como ensinar ao jovem a não fechar a porta? Como construir redes de ajuda onde o egoísmo quisera dominar? E como lembrar sem transformar a memória em simples história de fogo, mas em lei viva que guia as ações? Essas perguntas seriam respondidas em modo simples, pela escola dos anciãos, pelas mesas comunitárias, pelas mãos que não hesitam em socorrer. E assim, enquanto a fumaça de outrora se assentava como lembrança, Ló olhou para o oriente numa manhã de inverno e pôs-se a caminhar devagar entre as tendas. Levava consigo um pequeno cesto com pão e um rolo de tecido. Não sabia se encontraria grandes obras, sabia apenas que havia ainda tempo para abrir portas, para receber o estrangeiro, para ensinar a compaixão. E partiu, passo a passo, levando na alma a lição que aprendeu com dor, que a misericórdia abre o que o orgulho fechou. E nas estradas, onde viajantes traziam notícias e as tendas trocavam pão por histórias, as palavras ecoavam: abre a tua mão, não endureça o teu coração, cuida do órfão e da viúva. E por onde a palavra passava, havia sinais de vida que renascia devagar, como o sonho que se recompõe após a perda. Mas ainda há mais a dizer sobre os ecos que essa história deixaria nos corações futuros e sobre as formas concretas pelas quais comunidades poderiam sustentar-se contra o orgulho que fecha portas. Há lições práticas e difíceis e testemunhos a recolher. Entretanto, deixo a cena de Ló caminhando entre as tendas, trazendo pão e voz, e sigo adiante para mostrar como, de geração em geração, aquelas lições foram trabalhando no seio das cidades e na consciência dos homens. Nas casas, as lições tomavam formas concretas. Havia quem, ao pôr o pão na mesa, repetisse a bênção de abrir a porta. Um gesto simples, acompanhado de palavras curtas, para que os filhos crescessem sabendo que lar não é redoma, mas passagem. Nas tendas, ao acenderem a fornalha ao entardecer, as mulheres contavam histórias dos que passaram fome e foram acolhidos. E os homens, nos encontros junto à porta da cidade, lembravam que a guarda não devia ser só da muralha, mas também do coração. Os anciãos estabeleceram práticas que, pouco a pouco, se tornaram costume. Em dias de comércio, um homem sem pão podia sentar-se junto à praça e chamar pelo nome. Logo alguém trazia um pedaço. Em épocas de seca, as oferendas do sábado tinham parte reservada aos forasteiros. Não havia decreto escrito em pergaminho que o obrigasse. Os costumes nasceram de memórias vivas. E porque eram repetidos, os gestos transformaram-se em lei moral. Quem fechava o peito perdia o respeito dos seus. Quem abria a mão era chamado de justo. Veio, contudo, provação que testaria a vontade de muitos. Num ano de ventos secos, quando os poços cederam e o cereal rareou, uma caravana de camponeses chegou ao limiar de uma cidade vizinha. Vinham sujos, com as vestes remendadas, os filhos com febre, os olhos marcados pela poeira. O conselho dos anciãos reuniu-se à porta, e grandes vozes controverteram. Alguns clamavam pelo temor, se abríssemos contariam-se perdas. Outros lembravam os homens de Sodoma e a lição recebida por Ló. Foi então que uma mulher de pouca fala, mas de reputação segura, ergueu a mão e disse: recordai como Deus fez ver ao nosso Pai que o homem não vive só de pão, que a misericórdia gera aliança entre os vivos. Palavras simples que a todos tocaram. Decidiu-se, pois, abrir as portas. Dali em diante, cada família deu o que pôde,
quem doou lã, quem doou água, quem estendeu cobertura para os doentes. As tendas somaram-se às casas, as crianças correram entre pães partilhados, e ao cair das noites, os mais velhos sentaram-se junto ao fogo e cantaram, por vezes num lamento, por vezes em louvor, pela volta da compaixão à prática diária. Ló, que já caminhava com passos cautos e voz baixa, passou por aquela cidade num dia em que a chuva veio finalmente como um presente do alto. Parou à entrada, olhou as pessoas que, com mãos calejadas, varriam a rua e partilhavam a mesa, e sentiu uma mistura de dor e consolo. Um rapaz, cujo rosto lembrava os que tinham partido há tantos anos, aproximou-se e falou sem rodeios. Homem, disseram-me que foste homem de portas abertas. Ensina-me a não fechar a minha. Ló tocou a mão do jovem, e seus olhos, ainda marcados pela sombra do passado, brilharam com a claridade do entendimento. Não é um dever fácil, respondeu ele, mas é o que mantém a cidade viva. Abre a tenda primeiro ao pobre que passa, depois ao homem de estrangeira fé, e vê que a tua casa não empobrece, mas se enriquece de rostos e histórias. Assim, o ensinamento passou a ter faces. Havia a lei não escrita do cuidado com o órfão e com a viúva. Havia a regra prática de deixar um canto do campo por colher. Havia o costume, antes do pôr do sol, de convidar o viajante a entrar. Mesmo os jovens, que por natureza temiam o risco, aprenderam a testar o mundo até onde a misericórdia era possível. E onde a compaixão tomou raiz, cresceu também a prudência. Portas abertas não significavam despudor. Havia sentinelas que velavam sem cruel tranca, e hospitalidade que sabia diferenciar entre acolher e incitar ao mal. Entre as cidades, relatos viajavam junto aos mercadores e às caravanas. Não vinham apenas histórias de fogo e cólera, vinham também contos de quem se salvou por uma mão estendida. Em certos mercados, mães olhavam para os rostos dos filhos e contavam de Ló como exemplo de quem aprendeu a amar depois do desastre. Em outras localidades, jovens formavam rodas à sombra de oliveiras e discutiam como manter o equilíbrio entre preservar a paz do lar e abrir-se ao outro. Por horas, parecia que a memória havia se tornado lei suficiente para conter o orgulho. Mas o mundo não se muda sem esforço. A rotina, o medo e as dificuldades teimavam em arrastar corações para o fechamento. Em uma aldeia pequena, um lavrador cuja família padecera em anos de fome, fechou a porta e recusou ajuda a uma viúva que batia. Meses depois, quando a mesma mão que negara sentiu a necessidade de pedir socorro, o costume do recuo havia se agravado. Essa contradição lembrava aos anciãos que a prática da misericórdia exigia não só costume, mas vigília. Era preciso lembrar sempre as histórias, renovar os ritos, ensinar incansavelmente. E naquela manhã em que Ló caminhava entre tendas, trazendo pão e voz, uma nova cena se desenrolou que parecia guardar em si o peso e a esperança daquilo que fora aprendido. Um jovem de rosto fechado aproximou-se da porta de uma casa onde uma criança vagava, sem que os pais aparecessem. O jovem, que respirava desconfiança, hesitou. As memórias do passado apertaram-lhe o peito. Lembrou-se então das palavras que Ló repetira tantas vezes. Ser justo é praticar misericórdia sem esperar recompensa. Respirou fundo e, com um gesto que parecia pequeno, descortinou a pele do pano que servia de porta e ofereceu-lhe um pedaço do pão que levava. A criança sorriu, e o sorriso foi como luz que atravessa a neblina. Pequeno início, mas início verdadeiro. Ao ver aquilo, Ló sorriu também. Não com orgulho, mas com gratidão silenciosa. Sabia que a restauração não se faria em um dia. Sabia que os gestos, repetidos, seriam o que edificaria o futuro. Seguiu adiante, deixando aos que ficavam a lição renovada. Que abrir é trabalho e disciplina, que a misericórdia se sustenta por repetição e coragem, e que, quando a comunidade escolhe o amor, mesmo as ruínas antigas podem tornar-se campos férteis.
E por onde os passos de Ló se perdiam na poeira da estrada, havia mãos que aprendiam a permanecer estendidas, e havia asas de costume novo começando a bater, tímidas, porém decididas contra o vento do egoísmo. Uma nova geração se erguia, chamada a guardar a memória e a transformá-la em prática. Ainda havia perguntas no ar, ainda havia provações por vir, mas havia também a certeza de que, enquanto alguém se lembra e age, portas permanecem abertas para quem precisa. Ao cair da tarde, quando as sombras alongaram-se pelas colinas e as tendas entoavam o cheiro do fogo e do trigo, chegou ao povo um rumor mais espesso que o pó. Vinha de longe o som de animais fadigados, o eco de vozes que pediam pouso. As janelas de pano tremularam, as crianças calaram-se, os anciãos ergueram-se das esteiras e foram até a porta da cidade. Era costume receber quem vinha de fora, mas não era costume receber sem perguntar e sem cautela. Assim falou um dos anciãos. Antes de abrir, perguntem-se quem são e de onde vêm, que ninguém entre sem que a cidade saiba. Outros, ainda com medo na voz, lembraram os incêndios que tinham consumido corações e casas. A prudência, ensinaram, era bem-aventurança quando vinha com discernimento. Ló, que caminhava o dia inteiro entre tendas, ouviu o rumor e não se apressou nem fechou a mão. Ficou por um momento sob a sombra de uma figueira, olhando o caminho. Nas faces enrugadas vigia a lembrança do passado. Nos olhos, porém, havia fogo que não se apagava. Aproximaram-se dele jovens e mulheres, pedindo conselho como quem busca água no deserto. Ló tocou o ombro de cada um e disse: que a cidade conheça os seus visitantes e que o visitante conheça a cidade. Não é abrir a porta sem saber o nome do que vem, é acolher sem tornar-se cego. Suas palavras soaram como bússola, queriam direção, não decreto. Quando a caravana aproximou-se, viu-se que não trazia apenas mercadores com sedas e óleos. Havia homens feridos em lombos de camelo, havia mulheres com os olhos ardendo de cansaço, havia crianças que tocavam o chão como se quisessem provar o sabor da terra nova. Atrás deles vinham alguns homens com lanças e semblantes cerrados, não propriamente invasores, mas guardas do próprio povo, temerosos e orgulhosos. O chefe da comitiva, um homem de voz rouca e barba entrecortada, pediu licença para falar com os anciãos. Buscamos pouso e pão, disse ele. Fugimos de uma tomada, nossas casas arderam e os nossos fogões não têm mais o que cozer. Em seus olhos havia a mesma pressa que a fome coloca nas palavras. Houve murmúrios. Alguns lembraram-se de bens saqueados por viajantes de má fama. Outros viram nos rostos a mesma fome que, há poucos anos, lhes havia mostrado a ruína. Um lavrador ergueu-se e falou com voz dura: se abrirmos agora, empobreceremos nosso celeiro. Se fecharmos, perderemos a imagem do que juramos ser. Que possam os anciãos julgar. Assim foi marcado. O conselho reuniria-se à porta da cidade e Ló seria convocado para falar por aquilo que ensinara. Quando os anciãos sentaram-se, as estrelas já brotavam no céu como salpicos de prata. A fogueira, ao centro, projetava faces e sombras. Ló, com calma que parecia pesar mais que ouro, falou sem alarde. Lembramo-nos do que foi e do que se perdeu. Mas lembrai-vos também de que a misericórdia não é apenas lembrança, é lei que se pratica. Quem recebe o estrangeiro, recebe vida. Quem fecha a porta, cansa o coração. Não posso dizer que nunca havereis perigo. Não prometo que a cidade não sentirá dor. Prometo, porém, que se faremos da hospitalidade artifício de vigilância e de amor, tornareis a ser porto, não pedra inanimada. Um dos anciãos, rosto marcado pela dor de quem já perdeu filhos, respondeu: dizes bem, Ló, mas as lanças destes homens que vêm, e se um deles vier com ódio? E se a cidade pagar com sangue a generosidade que não tem arrimo? Ló fez uma pausa e ergueu a mão.
que não confundais misericórdia com despreparo. Organizemos vigília, coloquemos ao lado do pão um olhar atento. Deixemos que os que chegam mostrem feições e deem conta de seu caminho, e enquanto lhes damos abrigo, que nos contem o que deixaram para trás. Que os guardas caminhem ao redor das tendas, que os anciãos ouçam. Assim, acolhemos e velamos, acolhemos e nos guardamos. Sua voz era firme, mas não era dura. Parecia mais uma corda que unia duas margens. Aceitaram, por fim, a proposta. Montaram-se tendas perto do portão e deram aos que chegavam água e pão, mas também ouviram suas histórias, nomes, aldeias, quem eram seus parentes. Os feridos receberam remédio e repouso. As crianças puseram-se a correr entre as mesas com a leveza de quem não traz bagagem do passado. E essa leveza tornou a noite menos tensa. Havia ali uma dança de cuidado e de cautela, que lembrava os velhos ensinamentos. Não abrir o coração para qualquer vento, mas não fechar a casa ao primeiro pranto. Na madrugada, quando a cidade dormia em muitos cochilos sob o mesmo teto de preocupação, chegaram notícias de longe. Um mensageiro vindo de outra estrada, cabeça inclinada, olhos que traziam presságio. Trouxe palavra de uma aldeia vizinha que tinha fechado suas portas por medo de saque e, em consequência, deixou famílias à própria sorte. E trouxeram também a notícia de um bando que, dividido entre roubo e desesperos, passara por caminhos secundários, evitando cidades que permanecem unidas. A mensagem não foi dizer se o bando viria. Foi, sobretudo, chamada para que cada cidade pensasse se permaneceria fechada e sola, ou se tornaria ponto de encontro de socorro e de força. Na manhã seguinte, enquanto Ló caminhava pelo mercado e olhava os rostos que acenavam-lhe com gratidão ou dúvida, surgiu entre as tendas uma mulher que trazia no colo um objeto embrulhado em pano. Seus dedos tremiam e o rosto mostrava uma coragem pequenina. Aproximou-se de Ló e estendeu o pano. Dentro havia uma pequena taça de barro, rachada no borda, polida pelo uso. Isto era de minha mãe, disse ela. Quando partimos, pensei em deixar. Pensei em roubar para ter o meu, mas lembrei-me de tua palavra e trouxe o que tinha de mais simples. Se alguém precisa, que a taça sirva. Se não, que pelo menos eu tenha trazido algo que não seja só vazio. Ló tomou a taça com ambas as mãos, e seus olhos brilharam. A taça conta mais do que ouro, respondeu. Conta o que sobrou quando tudo se foi, a memória que não se vende. Guardai-a, e que ela lembre a cidade do que deveis ser. Os dias que se seguiram tornaram-se um entrelaçar de provações e de pequenas vitórias. Houve noites de vigília e manhãs de partilha. Houve homens que deixaram a cidade irritados por acharem que a abertura era tolice, e mulheres que cantaram por terem encontrado abrigo. Chegaram caravanas que trouxeram outros gestos de solidariedade. Um ancião que ensinou a curar feridas com ervas. Uma jovem que sabia fiar o linho e ensinou outras a transformar tratos em mantas. Um mercador que, vendo o esforço, deixou sementes de cevada em troca de trabalho. Aos poucos, ali, entre o uso e o cuidado, nascia uma economia de compaixão, não rica em prata, mas abundante em lugares para repousar. Porém, a paz que se tecia foi submetida a nova prova. De um caminho longínquo, trouxe-se notícia de homens armados que se reuniam não para negociar, mas para exigir tributo. E se a cidade se recusasse, talvez tomassem o que pudessem. O rumor correu como vento por entre barracas e uma inquietação antiga fez-se presente. Alguns desejavam ocultar-se, outros queriam resistir com lanças e pedras. O medo, incentivado por lembranças de ruína, voltou a arranhar as portas do coração. Ló reuniu os jovens à sombra de uma oliveira, no mesmo lugar onde tantas conversas já nasceram. Olhou cada rosto, medindo a coragem e o receio, e falou: quando vier o dia em que homens baterem as portas pedindo nossa fraqueza, não sejamos tolos e tampouco covardes. O cuidado exige ação. Não nos deixemos guiar pelo pavor que paralisa. Organizai-vos,
Que os que guardam saibam quando agir, que os que acolhem saibam quando chamar, que a cidade, como corpo, tenha ritmo, e, acima de tudo, guardai o que é mais caro, a vida uns dos outros. Houve assentimentos e também olhos que ainda não acreditavam que o feito bastasse. Mas no olhar dos mais jovens havia a certeza de quem aprendeu a lição, que a misericórdia, quando bem vigiada, é força. Prepararam-se toscamente, sem orgulho, com mãos que sabiam conduzir mais do que brandir armas. Reforçaram-se as entradas das tendas, organizaram-se mensageiros para levar notícia a toda a região. E Ló, mais velho que muitos, caminhou de tenda em tenda, oferecendo pão e palavra, sabendo que a coragem também nasce da certeza de que a comunidade não está sozinha. Assim, quando, em uma manhã de céu amplo, o rumor tornou-se imagem, um grupo de homens com estandartes apagados marchando rumo à cidade, as portas não estavam cerradas nem descuidadas. Estavam erguidas com vigília e com olhos que conheciam o rosto do próximo. O que aconteceria naquele contato direto seria uma prova do que os corações haviam aprendido. Que abrir a porta não era sinal de fraqueza, mas de vida que, vigiada, podia sobreviver ao aço e ao medo. Ló aguardou, calmo, perto do portão, mãos marcadas pelo trabalho e pelo cuidado, e esperou que os que vinham se aproximassem para ver qual dos caminhos escolheriam: o do conflito sem sentido ou o do encontro que reconhece o nome do outro. E quando os primeiros passos ressoaram no pátio, foi como se toda a cidade prendesse a respiração, pronta para responder ao que o destino lhes trazia.